Pessoal, boa noite. Oi, Ione, boa noite. Hoje nossa live vai ser com Natália. Já vou dividir aqui a tela. Oi, Natália, boa noite. Olá! Já Tá vou me achar um ouvindo bem? filtro aqui. Eu tô bem. Vou achar um filtro bem bonito aqui, gente. Uma hora dessa, depois de ter trabalhado o dia todo. Ai, vamos nos filtros. Então, vamos lá. Primeiro eu vou lhe apresentar para quem não conhece aqui, que é meu seguidor. Natália é psicóloga e neuropsicóloga. Eu conheci, na verdade, num grupo. Eu nem sei se você sabe disso. Eu te vi a primeira vez, né? Te conheci através de Polly, do meu bebê e o autismo, num grupo de estudo do WhatsApp. Uhum. Então, a partir dali, Eu eu e a Polly, a comecei a gente fez seguir. vários grupos no WhatsApp. Era uma delícia. Pronto, foi num grupo desse. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, que é um tema que, na verdade, é um tema que sempre é falado, só que durante essa pandemia, né, parece que Uhum. potencializou. Acho que a palavra talvez seja essa. Então, vou passar a palavra para você, terminar a apresentação e já começar falando o que é ansiedade. Já começar Gente, assim. de começar começando, né? Isso. Que tem várias perguntas, tem que dar tempo de responder tudo. Que delícia. Primeiro, muito obrigada, viu? Eu amo o seu material, né? Me ajuda muito no consultório. É cada coisa mais linda, um material excelente. Para mim é uma alegria estar aqui, ter recebido, né, o seu convite para estar aqui. E realmente espero que a gente possa ajudar muita gente aí falando sobre esse tema que eu gosto tanto, né? Porque a pessoa é a ansiedade em pessoa. Então eu vou falar de uma coisa que eu sei assim, ó, na pele o que que é. Mas, gente, a ansiedade, ela é uma emoção voltada para o futuro, né? A emoção, a ansiedade, todo mundo sente, todas as emoções são normais, né? Não tem como a gente não querer ou não consegue deixar de sentir uma emoção. Emoção, ela tem uma questão que ela é neurobiológica, né? São descargas químicas onde o nosso corpo e nosso cérebro libera substâncias onde a gente tem reações fisiológicas no nosso corpo. E com a ansiedade não é diferente, né? A ansiedade ela é uma resposta fisiológica onde eu estou respondendo a uma ameaça, né? Principalmente uma ameaça voltada mais para o futuro, né? Então, assim, a gente tem uma diferença entre medo e ansiedade. A gente tem até circuitaria aí cognitiva cerebral que é ativada em regiões diferentes. Então, se eu vejo aqui, entrou aqui na minha sala, um leão, eu tô vendo, é algo real e presente. Eu tenho uma reação de medo, né? Mas a ansiedade é como se eu tivesse assim, e se esse leão chegar aqui agora? Né? Então, é uma preocupação, é uma perspectiva de medo, de preocupação voltada para o futuro, e onde eu tenho aí, eu estou em estado de alerta, me preparando realmente para fugir, para reagir a algo que é uma possível ameaça. Né? Então, a ansiedade ela tem esse foco voltado para o futuro, diferente do medo, que é algo mais voltado para o presente, é algo mais factual, né? O medo e a ansiedade. Então, a ansiedade ela é uma emoção que nos deixa mais em estado de alerta. Toda emoção ela é ativada para auxiliar um comportamento e um fim muito proveitoso e funcional. Então, por exemplo, se eu não me sentir ansiosa para estar aqui nessa live, eu não me preparo para ela. Então, a ansiedade ela tem um viés positivo, que é me deixar em estado de alerta, me auxilia nos meus processos, por exemplo, de memória. Então, se eu, gente, será que hoje é aniversário do meu marido? Que dia que é o meu aniversário de casamento? Eu consigo me preparar para aquele evento. Então, a ansiedade é isso, é uma emoção que ela é funcional, adaptativa, só que ela é voltada para um evento futuro. E é claro que ela pode se tornar aí algo ruim quando ela é desproporcional ao evento. Não sei se ficou claro.
ficou, inclusive, era uma das perguntas que perguntaram se medo vem sempre acompanhado, se medo é ansiedade, e tem outra que perguntando se a ansiedade vem sempre acompanhada do medo. Uhum. O que que acontece? A gente tem emoções primárias, que é medo, alegria, nojo, raiva, tristeza. E muitos autores colocam também o amor como uma emoção primária. Porque como o amor ele envolve a questão do bebê e a questão do filhote, né? Que faz uma proteção desse filhote com que a mãe cuide desse bebê e todo o desenvolvimento. Então, muitos autores colocam o amor também como emoção primária, mas não há uma total concordância. O medo, então, é uma emoção primária. Então, a ansiedade, ela é como se fosse assim, o medo é um galho principal e a ansiedade um galho secundário. Então, a emoção, a ansiedade, ela é uma emoção secundária ao medo. A ansiedade é secundária ao medo. Então, tem relação, mas a maior diferença, ou a principal diferença da ansiedade, que o foco dela é uma preocupação subjetiva para futuro. E se isso acontecer? E se eu falar tudo errado nessa live? Né? Então, é mais disso. A ansiedade tem esse foco desse viés do futuro. E tem uma circuitaria muito diferente do medo, né? O medo envolve outras regiões no cérebro. Mas uma outra pergunta aqui é: quando sei que se tornou um transtorno? Essa ansiedade, a partir de que ponto se torna um transtorno de ansiedade? Uhum. É muito interessante essa pergunta, né? Porque eu acho que nessa vida, né, de hoje em dia, todos nós temos um nível de ansiedade, quanto mais a gente vive aqui dentro desse contexto de pandemia, né, de um contexto de estresse, né? Então, qual que é o limiar para um transtorno ou não? Mesmo sendo ansiedade ou outros transtornos, na saúde mental, um dos critérios principais para se tornar transtorno é quando a gente tem um impacto social. Então, essa ansiedade, essa emoção, ela traz impacto, ela traz sofrimento, ela é intensa, ela é frequente e tem impacto social. Então, por exemplo, eu sou ansiosa, mas será que essa ansiedade ela está a tal ponto que eu estou deixando de trabalhar? Ou eu estou sofrendo, ou eu estou perdendo desempenho, a minha família está sofrendo. Então, eu estou tendo tanta ansiedade que eu estou aí de forma intensa, frequente, sofrendo os impactos, porque é diferente assim, uma vez ou outra eu tenho uma ansiedade maior. É diferente de alguém que sente isso toda semana, ou alguém que está deixando de ir na escola, alguém que está tendo dificuldade em relacionamento social devido à ansiedade. Então, uma criança, por exemplo, que não brinca numa festa sem estar ao lado dos pais. Então, ele está perdendo oportunidades de conviver com outras crianças por uma ansiedade de se separar dos pais. Então, isso já é um impacto. Mas, às vezes, esse impacto ele se torna tão grande que causa sofrimento para essa criança. Então, aí está, né, a diferença do que seria patológico ou não. Tem uma pergunta aqui que acontece comigo, também acho que acontece com todo mundo que tem filho, né? E quando a criança confunde a ansiedade com algo positivo que está por chegar, um presente, uma viagem, se disser que vai viajar, faz, falta quantos dias? É amanhã, é amanhã. Aí nesse caso. Olha, assim, a maioria das crianças fica com essa euforia, né? A gente fala assim, aí vai chegar, vai chegar. Essa emoção voltada para o futuro, mas uma questão positiva, né? Dessa ansiedade voltada aí. Normalmente isso acontece porque as crianças, elas não têm uma habilidade ainda executiva de previsibilidade. Porque eu e você, nós adultos, a gente consegue pensar assim, nossa, o Natal tá chegando, ai, podia chegar, tô tão feliz, tô tão empolgada, mas eu sei que ainda faltam 2 meses e meio. Eu consigo organizar o meu comportamento e regular essa minha expectativa. Por quê? Porque eu tenho uma previsibilidade do tempo que falta, eu consigo me distrair, fazer outras coisas, sabendo que aquilo ali eu não posso me distrair tanto pensando nesse Natal.
Então, a gente tem essa habilidade executiva de pré-frontal, que é de previsibilidade. As crianças não têm isso, né, tão desenvolvido e amadurecido cognitivamente. Então, elas não conseguem entender. Tá funcionando aí? Tá, parou pra Tá? você? É Tá, tô porque deu, escutando deu aquela perfeito. bolinha aqui pra mim, eu achei que tivesse travado. Não, tá, tô escutando. Então, as crianças, como ela não tem ainda um pré-frontal totalmente amadurecido, elas não têm essa habilidade de saber que, olha, o almoço é daqui a pouco, a festa de aniversário é daqui 3 meses. Então, realmente, elas ficam nessa expectativa muito maior, porque elas não têm ainda o aparato cognitivo totalmente maduro para lidar com essa memória prospectiva, né? Essa questão de futuro. E aí, uma outra questão, que isso também pode gerar impacto para essa criança que é mais ansiosa, porque ela não lida com o presente, né? É uma criança que fica assim, preocupada, tanto na questão ruim, mas como também assim, "Ah, nossa, minha festa de aniversário, ela gasta muito tempo. Então, ao invés dela estudar, ela está aqui pensando em tudo que pode acontecer. Então, essa preocupação ou esse pensar também, gastar muito tempo com o futuro, ele não é só na preocupação de algum medo ou algo e se algo ruim acontecer, mas também de gastar muito tempo com as preocupações ou coisas futuras que ainda não aconteceram. Então, isso é muito comum de acontecer. Então, o que a gente pode fazer para auxiliar as crianças é dar mais previsibilidade. Então, ela está muito ansiosa com uma viagem, é algo que eu faço muito no consultório. Vamos fazer um calendário. E sempre trazer e ensinar essa criança para vir para o presente. Tá, o seu aniversário vai chegar, mas o dever tem que ser feito agora. Então, realmente também é um ensino de hábitos de ensinar essa criança para se voltar para as execuções do dia a dia, para o presente e para lembrar que o aniversário vai chegar. A gente pode manter esse calendário, mas temos muitas coisas para fazer com qualidade aqui, trazendo essa criança para a realidade do dia a dia. A partir de quantos anos elas começam a ter mais essa noção de previsibilidade? Olha, o pré-frontal, a gente tem aí um amadurecimento maior a partir dos 6 anos. Mas essa é uma habilidade que vai sendo desenvolvida. Então, as crianças elas vão desenvolvendo. O pré-frontal ele termina de amadurecer totalmente aí em torno de 18 anos, né? Em 18 a 24 anos. Então, é claro que a gente tem uma graduação, um crescimento de complexidade de habilidades, né? Então, essa habilidade de previsibilidade, a criança com 7 anos, ela já tem uma previsibilidade maior. Mas se a gente for pensar também como que o nosso gerenciamento de tempo ele está míope, por exemplo, os adolescentes, né? Se eu digo para eles assim, eles vão dizer para isso: mamãe, mês que vem é a minha festa de formatura. Mas a gente não olhou nosso vestido, eu preciso organizar, mamãe, vamos comprar meu vestido. E aí você fala com ele hoje, filho, mas a sua prova é amanhã. Você precisa estudar para sua prova que é amanhã. Não, mamãe. Tem muito tempo, né? Então essa noção de previsibilidade, de gerenciamento, na verdade, aí de tempo também, Uhum. ele ainda não é totalmente maduro. E é claro que isso vai se desenvolvendo. Mas em torno aí de 7 para 8 anos, a criança já tem uma previsibilidade um pouquinho melhor. Enquanto mais ela vai crescendo, ela vai conseguindo ter essa noção mais de futuro, de dias da semana, de quantos dias faltam. Ela vai ganhando habilidades mais abstratas que vão facilitar nessa administração do tempo. Teve um comentário aqui. Meu filho de 8 anos gosta muito de rodar. Ele diz que pensa melhor. Aí fico preocupada. Eu acho que é uma questão de autorregulação, não? É, assim, as estereotipias, né, ou os movimentos aí sem função aparente, por exemplo, né, quando a gente faz assim, ou quando a gente está batendo a perna, são formas de regulação, né? A gente utiliza aí muitas formas de nos regularmos. As crianças com autismo também é muito comum, mas são estratégias sim de regulação. E um comportamento assim, né, sem contexto, é difícil a gente dizer mais do que isso, mas se a princípio é um comportamento que não deixa, não limita ele na interação com os outros, se ele pensa melhor e de uma forma inicial tudo bem para ele, a gente pode dar a mesma função, né, dele se regular aos poucos, ensinando outros comportamentos
para que ele se regule de outras formas. Mas tem comentário que é até difícil a gente dizer algo, porque às vezes está fora de um contexto, né? Sem entender. Isso, é isso que eu estava olhando. Deixa eu te perguntar, quais são as opções de tratamento que você indica, né? Tá, os transtornos de ansiedade, a ansiedade é um dos transtornos que mais necessita da presença dos pais na terapia, tá? Por quê? Quando eu apresento o mundo, eu posso apresentar o mundo para essa criança de uma forma extremamente vulnerável, né? Então, se eu tô com o meu filho aqui, não, não, você vai subir nesse escorregador? Não sobe, não. Então, assim, se eu sou ansiosa, claro que tem vários tipos de comportamentos ansiosos, mas eu posso apresentar o mundo dessa forma para essa criança. Então, eu tenho uma outra questão que, mesmo sem essa intenção, os pais reforçam comportamentos de esquiva. Porque a ansiedade e o medo, né? O que a gente faz? Eu quero evitar aquele desconforto emocional e eu me esquivo daquilo que me dá angústia. A procrastinação é um comportamento dessa forma, né? Então, por exemplo, se eu tenho medo de dentista, eu vou fugir do dentista, eu vou me esquivar. E pais ansiosos têm a tendência de reforçar comportamentos de esquiva ao invés de reforçar comportamentos de enfrentamento. Então, por exemplo, se eu sou uma mãe mais ansiosa, super protetora, eu vou acabar assim, não, meu filho, tudo bem, até melhor você não ter subido o escorregador, né? É muito perigoso. Então, eu acabo reforçando. Então, quais são, né, os tratamentos mais indicados para transtornos de ansiedade? Os pais na terapia, porque os pais vão aprender estratégias para lidar, talvez, com a sua própria ansiedade e vão aprender manejos para incentivar comportamentos de enfrentamento na criança, vão aprender também a lidar com as próprias ansiedades e vão aprender a como auxiliar essa criança para que ela enfrente. Então, é realmente assim, ter comportamentos de enfrentamento e não de esquiva. E uma outra questão, a terapia cognitivo-comportamental. Ela ajuda muito as crianças, né, que têm um transtorno de ansiedade. Então, o tratamento ideal é para a infância. Intervenção com psicólogo, se possível, cognitivo-comportamental, que a gente tem muitos retornos, né, nessa atuação, e treinamento de pais. Porque os pais, junto com o treinamento com a criança, com o atendimento da criança, é o que a gente tem melhores retornos da intervenção, segundo as pesquisas. Então, a gente precisa unir essas duas coisas para o tratamento ser eficaz. E no caso, já aconteceu com você de quando estava fazendo a avaliação da criança, né, na anamnese com os pais, perceber que o problema a ansiedade estava vindo dos pais e a criança estava dando algumas respostas por conta dos pais? Então, o que eu entendo assim de todo o estudo que eu tenho feito, né, desses 10 anos aí de formada? Não só eu entendo, né, na verdade, as pesquisas. Quanto menor a criança, maior é o impacto do ambiente sobre ela e sobre o comportamento dela. Então, é o que eu sempre falo no consultório e em curso, que a gente tem que limpar o aquário. A gente tem que organizar a casa. Porque mesmo sem perceber, os pais podem reforçar comportamentos inadequados na criança e reforçar habilidades de enfrentamento, sejam elas de esquiva ou de um enfrentamento melhor. Então, sim, a gente pode ter casos onde pai ou mãe tem um transtorno de ansiedade e, diante dessa dificuldade deles pessoal de lidar com a própria ansiedade, eles podem, juntando, é claro, com as características individuais da criança e com as próprias questões pessoais da criança, a gente unir ambiente mais genética e características pessoais e isso ser realmente um ambiente propulsor aí de gerar sintomas de ansiedade. E isso é extremamente importante porque como a ansiedade ela envolve muito uma perspectiva de crença sobre o quanto eu sou vulnerável, o quanto eu dou conta também de lidar com os perigos da vida, isso envolve muito os pais, a forma como os pais vão lidar com essa criança. Porque, por exemplo, uma família que é super protetora é uma família que comunica a essa criança
que ela não dá conta de vivenciar os próprios desafios, que ela precisa de suporte o tempo todo. Então, eu estou ensinando para o meu filho da forma que eu lido com ele, se ele tem competência para lidar com os desafios dele ou se não, se ele precisa de mim o tempo todo, né? Então, sim, os pais podem prejudicar com alguns comportamentos nos sintomas de ansiedade da criança. É claro que a gente tem aí uma vulnerabilidade pessoal dessa criança. Mas é muito comum, como a ansiedade ela tem um fator de predisposição genética, é muito comum que eu tenha pais ansiosos com crianças ansiosas. Porque aí eu uno genética com práticas parentais, que é uma receita perfeita para ansiedade na infância. Ansiedade pode causar queda no cabelo da criança? Algum outro sintoma físico, queda de cabelo ou algum outro tipo de sintoma mesmo? Olha, queda de cabelo a gente tem muito mais em casos de estresse, né? Mas a gente pode ter uma criança que arranque os próprios cabelos, né? Aí é um outro transtorno. Mas a gente tem sim sintomas físicos, né, na criança, porque a emoção, ela tem os marcadores deles fisiológicos. Então eu tenho aí, a emoção, ela é realmente uma descarga aí neuroquímica no corpo, onde a gente vai expressar, dar uma semântica para essa emoção, né? Então, mãos geladas, a gente tem aí um marcador fisiológico de ansiedade. Eu posso ter crianças que sentem mais essa ansiedade na barriga, né? Ou a falta de ar. Então, a gente tem vários marcadores fisiológicos desta emoção. E, em decorrência disso, a gente pode ter, sim, sintomas físicos. Mas o que eu sempre oriento é que essa criança passe por um pediatra para que avalie todos os sintomas fisiológicos, todas as outras doenças que poderiam gerar esse mesmo sintoma. Porque, às vezes, a criança com ansiedade, ela se torna queixosa. É uma dor de cabeça, é uma dor de barriga. E muitas vezes isso isso se torna, na verdade, uma estratégia de se esquivar daquilo que ela tem medo ou ansiedade. Então, por exemplo, uma criança que tem ansiedade de separação. Então, um dia ela passou mal, ela teve enjoo, dor de barriga e o que aconteceu? Ligaram para a mãe. Olha, vem buscar, a Natália tá passando mal na escola. Então, ela teve um reforçador muito positivo aí, porque ela conseguiu, não de forma consciente, né, nesse sentido, de que ela entendeu a consequência também desse comportamento. Então, muitas vezes, essa queixa, ela se mantém tanto fisiológica, mas como também uma resposta de antecipação dos efeitos, né, ou desse estressor, algo que traz ansiedade. Então, eu sempre oriento que a família busque pediatra para que a gente elimine todas as possibilidades fisiológicas para que depois se afirme que esses sintomas físicos, por exemplo, uma criança que tem muita dor de cabeça, isso é ansiedade. Pode ser sim, mas vamos eliminar todas as outras questões fisiológicas para garantir isso. Tá funcionando aí para vocês? Porque para mim Para mim, parece que... eu tô te vendo perfeitamente, escutando também. Então tá bom. Tem uma pergunta aqui. Ele tem TDAH e faz uso de medicamentos. Pode provocar ansiedade? Existe essa questão de uso de algum tipo de medicação associada com ansiedade? Provocar ansiedade? Provocar ansiedade? Sim, né? A gente pode ter aí algumas medicações que elas podem gerar sintomas de ansiedade, mas isso o médico, ele vai conseguir avaliar a dosagem e qual a medicação que funciona melhor para cada criança ou para cada pessoa. Então aí a gente pode ter sim algumas reações medicamentosas que podem gerar esse tipo de sintomas. Mas isso, gente, só discutir com o médico que ele vai poder saber assim, vai ajustar a dose, vai ajustar a medicação. Então, realmente, se não deu certo essa medicação para o seu filho, pode ser que outra medicação dê certo. Mas mais do que isso, tentem sempre, né, os pais aí que estão nos ouvindo, dar o tempo que o médico pede para ver se essa medicação fez efeito. Porque a medicação psiquiátrica, normalmente ela demora de 15 a 20 dias para ter esse efeito. Porque às vezes, inicialmente, até o organismo da criança e o nosso também enquanto adulto,
conseguir realmente ter o efeito total da medicação, demora um tempo até fazer o ajuste. Então, eu acho que vale realmente discutir isso com o médico para que ele faça os ajustes necessários. Uma outra questão que eu acho que dentro dessa pergunta a gente pode trabalhar é que, às vezes, o sintoma da criança parece que é um TDAH. A ansiedade, ela também gera sintomas de agitação. Uma criança que não para quieta, uma criança que anda para todos os lados, que se regula pelo movimento, que pode parecer um TDAH, mas que na verdade pode ser uma ansiedade. Então, às vezes, uma medicação, né, estimulante como é feita para o TDAH pode não ter surtido o efeito desejado, porque às vezes o diagnóstico não está correto, né? Então, acho que vale a gente pensar por quê? Porque TDAH e ansiedade parece que não tem nada a ver, mas na sintomatologia tem. Pode causar déficit de atenção, pode causar agitação. Então, realmente, assim, uma avaliação neuropsicológica pode ajudar muito em diferenciar o que é ansiedade e o que é TDAH, porque na clínica isso parece muito entre uma questão ou outra. Então, uma criança ela pode demonstrar hiperatividade com uma base de transtorno de ansiedade e não ser um TDAH. E claro que as duas coisas também podem ser comórbidas, né? Acontecerem juntas. Nesse caso, quem é que faz o diagnóstico? É o psicólogo? É o neuropediatra? Olha, eu sempre gosto de trabalhar quando essas especialidades trabalham juntas, porque eu acho que a gente tem uma complexidade de diagnóstico melhor e um entendimento mais amplo de toda a situação. Então, o médico é sempre importante essa criança passar. Por quê? Todo diagnóstico, né, a psicopatologia, a primeira questão que a gente tem que eliminar é qualquer possibilidade orgânica de gerar aqueles sintomas. Então, o médico precisa avaliar toda a saúde geral dessa criança. Então, será que não tem? Vou falar uma coisa bem intensa aqui. Será que não tem um tumor que pode estar gerando esses sintomas? É uma possibilidade? Será que não tem alguma questão orgânica, fígado, produzindo aí toxinas ou uma reação medicamentosa produzindo esses sintomas? Então, o médico precisa avaliar toda essa saúde geral para eliminar todas essas possíveis causas orgânicas e fisiológicas. Depois que se eliminou tudo isso, aí eu preciso fazer um diagnóstico diferencial. E aí o psicólogo, e principalmente o neuropsicólogo, podem ajudar muito para a gente conseguir diferenciar. Será que é ansiedade, é TDAH? É TDAH ou é o autismo? Então, nesse sentido, eu sempre penso, a gente precisa do médico para avaliar a saúde geral, para avaliar se tem algo orgânico aí. E a gente precisa de um neuropsicólogo para avaliar cognitivamente e avaliar esses sintomas. Então, é um diagnóstico clínico, mas eu entendo que a gente trabalhar com essas duas especialidades, a gente tem um ganho muito bom no processo diagnóstico. E é o que eu trabalho, que eu tenho percebido que cada vez mais médicos e neuropsicólogos têm trabalhado juntos nesse processo diagnóstico. Que a família ganha muito e essa discussão em equipe realmente eu acho que a gente ganha em qualidade diagnóstica. Já entra aqui em outra pergunta, que você já é uma introdução, na verdade, o que você falou, que é como funciona o teste neuropsicológico. A avaliação neuropsicológica, ela é um exame complementar, onde a gente vai avaliar todas as funções cognitivas. Então, no consultório eu gosto de explicar assim. Quando a gente vai tirar, por exemplo, fazer uma ressonância ou uma tomografia do cérebro, é como se a gente estivesse tirando uma foto do cérebro. Então, é extremamente importante, eu tenho várias informações. A avaliação neuropsicológica, eu coloco o cérebro para funcionar. Então, ok, então eu tenho todas as minhas funções preservadas, né, de forma estrutural. Então, mas será que se eu colocá-las para funcionar, ela vai executar todas as funções que ela deveria executar? Então, uma mão de 5 anos, o que ela precisava dar conta de fazer? Ah, movimento circular, movimento de vai e vem, movimento de pressão. Assim, de forma bem didática, eu estou tentando explicar isso, né? Mas a avaliação neuropsicológica é isso. A gente vai colocar o cérebro para funcionar e entender esse funcionamento cognitivo. Como que é a atenção dessa criança? Como que é a eficiência geral, a inteligência?
como que é a linguagem, como que é a função executiva, e a partir daí eu tenho e consigo traçar um perfil cognitivo de forças e fraquezas. E eu consigo observar se esse perfil cognitivo ele é um perfil encontrado em algum transtorno, junto, é claro, com toda a sintomatologia clínica. Então, é um perfil neuropsicológico comumente encontrado na dislexia. Isso me auxilia, porque eu tenho modelos aí diagnósticos da neurociência, da neuropsicologia, que vão me auxiliar também nesse diagnóstico. Então, eu consigo concluir, a partir de toda essa análise de dados, tanto aí sintomas, né, queixas trazidos como retornos dos testes, da avaliação, ecológicos, seja eles normatizados ou não. Então, eu consigo concluir qual é o perfil cognitivo dessa criança. E mais do que ajudar no diagnóstico, é conseguir dizer assim, olha, porque o seu filho pode ter TDAH, mas eu tenho uma criança com TDAH que a maior dificuldade dela é em regulação emocional. Outra que a dificuldade dela é em impulsividade, outra em memória operacional, outra em velocidade de processamento. Então, a avaliação neuropsicológica, ela traz as individualidades, as especificidades da sua criança. Então, auxilia na intervenção. Porque uma coisa muito importante é eu saber que meu filho tem TDAH. Outro passo extremamente importante é eu entender, ele tem TDAH, mas quais são as necessidades específicas do meu filho? E o exame neuropsicológico auxilia nisso. Entendi. E é prescrito por alguém ou tipo assim, o pai quer fazer e pode ir atrás de alguém que faça? Pode, o pai pode procurar avaliação neuropsicológica. Eu falo assim em especializações e sempre que eu tenho oportunidade, que eu acho que a gente deveria ter, assim como a gente passa no pediatra, né? A gente vai no médico, vai no dentista, a gente tinha que ter uma avaliação do desenvolvimento para fazer um acompanhamento e pelo menos uma avaliação neuropsicológica na infância e uma na vida adulta para que a gente tenha realmente aí uma linha de base para que a gente saiba quando algo acontecer realmente qual era o nosso funcionamento, né? E isso vai nos auxiliar em várias questões da intervenção, em ter uma intervenção mais assertiva, mais específica, né? Por exemplo, eu tenho fonos que encaminham para mim quando percebem, por exemplo, que uma criança não está desenvolvendo na terapia tão bem quanto deveria. E aí elas falam, Natália, eu estou com uma hipótese que será que essa criança tem deficiência intelectual? Então elas encaminham para avaliação neuropsicológica. Escolas encaminham muito quando percebem que a criança não está tendo um bom aproveitamento acadêmico ou algumas questões comportamentais. Os pais, quando percebem que a criança ou tem dúvida que a criança tem atraso no desenvolvimento ou sintomas de autismo. Então, eu tenho muitos pais que, pela informação, hoje já buscam avaliação. Então, não precisa de um encaminhamento prévio, de forma alguma. Entendi. E é pouca gente que faz esse teste, pelo menos aqui na minha cidade, eu moro em João Pessoa, são poucos profissionais que fazem. E os que fazem, né, é aquela lista de espera. Então, é uma coisa que ainda poucas pessoas têm acesso. Assim, é o que eu vejo. Tem crescido muito, sabe? A neuropsicologia, assim, porque realmente os congressos, por exemplo, de neurologia, de pediatria nem tanto, não sei, na verdade, de psiquiatria, são congressos que têm trazido muitos conteúdos de neuropsicologia, porque realmente é um exame, né, um exame diagnóstico que auxilia muito no processo. Então, por exemplo, para demência, é um dos exames que tem maior funcionalidade para auxiliar no diagnóstico. Então, realmente, assim, hoje, de toda a ciência, de tudo que a gente tem, a avaliação neuropsicológica auxilia muito. Não é um milagre, né, ou uma bola de cristal, mas é algo extremamente proveitoso. E tem crescido muito o número de pós-graduações, né? Então eu dou aula em pós-graduações que formam pessoas, mas realmente assim, quando um profissional em qualquer área, né, na verdade, ele acaba tendo um trabalho diferenciado, porque na neuropsicologia o cuidado que a gente tem que ter, que as pessoas acham que é só aplicar teste, que o teste vai vir escrito, o meu paciente tem TDAH, sim ou não? E, na verdade, não é isso. O teste não é nada além
de um teste de hipótese. Só que para eu testar uma hipótese, eu tenho que ter formulado uma hipótese. E eu só consigo formular uma boa hipótese se eu tenho uma boa base de psicodiagnóstico e de raciocínio clínico. Então, isso que é o principal diferencial, assim. Nas matérias que eu dou aula em pós, é principalmente isso de raciocínio clínico, porque as pessoas precisam entender. Teste não vai dizer se o seu filho tem isso ou não. Ele é só mais uma ferramenta de acesso para que eu, a partir da anamnese que eu vou fazer com esse paciente, para eu compreender se, nessas evidências que eu também busquei através dos instrumentos, se isso fecha um critério diagnóstico ou não. Então, eu acho que essa lista de espera que os profissionais nas cidades muitas vezes têm, é porque é isso. São profissionais que não vão trabalhar entendendo que o teste me dá uma resposta, mas entendem a função desse instrumento, que é apenas testar uma hipótese que você formulou. Não sei se ficou claro. Ficou. A maioria dos meus seguidores, né, são pais de crianças atípicas. A maioria pais de crianças do transtorno do espectro autista. Nesses casos, e que a ansiedade é uma coisa bem presente nessas crianças. Então, assim, tudo que você já falou até agora se aplica ao autismo também, não é isso? Sim. E, inclusive, o teste neuropsicológico, no sentido de que as crianças já têm um diagnóstico fechado, já têm os encaminhamentos das terapias, mas seria bom fazer esse teste? Olha, o que vai auxiliar no caso de autismo a avaliação neuropsicológica? A gente entender o potencial intelectual dessa criança e a gente orientar a escola e terapias, né? Então, a avaliação neuropsicológica é como se ela fosse uma lanterna que ela vai iluminar assim, os caminhos e direcionar algumas intervenções. Então, sim, é bom, mesmo se eu já tenho um diagnóstico fechado, até mesmo para eu entender o funcionamento cognitivo dessa criança. E aí eu sei os potenciais cognitivos. E se eu sei algo que ele é bom, que ele tem habilidade, eu posso planejar minha intervenção a partir da habilidade dele. E entender o que eu preciso incluir nas terapias para auxiliar essa criança de uma perspectiva longitudinal. Então, sim, eu acho que é importante para quem tem essa possibilidade, né, de fazer. E nas questões que você falou sobre autismo e ansiedade, algo que eu acho muito importante, que é o que você trabalha, é a gente utilizar recursos visuais, né? Então, assim, eu não sei se você tem nenhum específico para ansiedade, né? Depois a gente podia pensar. Não, na verdade não. Essa questão do quadro de rotina, né, de trabalhar para visibilidade, eu não tenho, porque é muito específico de cada criança. E eu não consigo fazer, assim, sob demanda específica de cada criança. Posso até pensar em alguma coisa que seja mais abrangente. Eu acho que eu comprei foi seu. Você tem um quadro de rotina com os quadrinhos, com as atividades? Não. Quadro de rotina, não. Várias pessoas me pediram quadro de rotina, só que é uma coisa muito específica de cada criança. Aí eu não tenho como fazer sob demanda. É porque eu assim. tenho um que é assim, tem os quadradinhos e várias atividades pré-prontas que a gente monta. Aí eu ganhei assim, eu recebi na verdade um bloquinho e aí a gente monta para criança. Ó, usar recursos visuais é extremamente importante, mesmo que não seja apenas o quadro de rotina, mas, por exemplo, se eu estou fazendo com essa criança uma atividade que ela não gosta tanto, mas eu posso ter um recurso visual assim, primeiro esse, depois esse. Então, tudo que a gente vai usar com a criança como recursos visuais, isso vai auxiliá-la, principalmente a criança com autismo, que ela tem uma facilidade para processar essas informações visuais e dar para ela mais previsibilidade, um suporte maior para que ela se organize. Então, a rotina realmente é algo que a gente pode utilizar. As estratégias de regulação emocional que você vai ensinar para o seu filho, por exemplo, respirar, dessensibilização sistemática, que é se aproximar cada vez mais um pouquinho daquilo que dá medo, sempre que eu puder utilizar recursos visuais, eu vou auxiliar. Então, a gente pode confeccionar cartões SOS, que são cartões que vão lembrar para a criança quais estratégias que ela vai ter.
Tem um aplicativo que eu uso do Monstrengo, que também ele é ótimo, que ele auxilia a criança no passo a passo da regulação emocional. Então, para pais que têm crianças dentro do espectro do autismo, o que eu oriento a fazer diante da ansiedade? É você saber que você vai ter que trabalhar passo a passo da regulação emocional. E, se possível, as estratégias que auxiliar mais o seu filho, que, por exemplo, para o meu filho pode ser respirar quando ele estiver com medo, ou ele precisa de uma estimulação sensorial, então ele ter algo para apertar. Então, essas estratégias é como se a gente fizesse um menu de estratégias que vão auxiliar essa criança na regulação emocional ou na ansiedade. E, ao mesmo tempo, a gente vai ensinar habilidades de enfrentamento. Então, a gente pode desenhar aí uma exposição gradativa àquilo que gera medo, àquilo que gera ansiedade nessa criança. E essas questões são muito específicas, né? Tipo, o que funciona para uma criança, funciona para aquela criança. Por isso a importância de ter um profissional que faça, que crie essas estratégias, que conheça a criança. Porque às vezes a gente vai, funcionou com o filho de alguém. Aí eu vou tentar, mas não funciona com o meu. Porque o perfil da criança é diferente. A gente tem um princípio que eu acho que pode ajudar todos os pais, que é entender que a ansiedade é como se eu tivesse aqui Deixa eu pegar aqui. É como se isso daqui fosse um carro e eu tenho um alarme. O alarme, ele tem uma função que é o quê? Me avisar quando eu estou em ameaça. Se eu estou ameaçado, se o carro vai ser roubado, o alarme ele tem que ativar para que o carro não seja roubado. Da mesma forma, a gente tem uma área no nosso cérebro, que é a amígdala, que ela acessa, que ela é ativada toda vez que eu me sinto ameaçado. Toda vez que eu tenho uma ameaça, seja ela real ou subjetiva. Esse é o mecanismo cognitivo da ansiedade. Então, o que é importante os pais saberem? Se o seu filho está demonstrando ansiedade, você não pode pegar ele e falar assim, vai. Não, vai, que bobeira. Não, ele está em pânico. O cérebro dele ativou aí a amígdala, que é uma área totalmente de sobrevivência. Porque se eu tô com medo assim, um leão entrou aqui, eu não posso ficar pensando o que eu vou fazer. Eu pulo pela janela ou eu saio pela porta. Eu tenho que lutar ou fugir. Então, quando eu estou aí ativado com medo ou com ansiedade, eu estou no meu modo sobrevivência. Então, o que os pais precisam saber? Eu preciso regular a emoção. Eu preciso sair, fazer com que essa criança saia desse modo sobrevivência. Né? Eu estou tentando falar de uma forma bem didática. Para isso, o que eu preciso ensinar para essa criança? Que ela precisa se acalmar, ela precisa regular essa emoção. O que os pais podem ensinar para os filhos de forma geral? A emoção é como uma onda. Ela vem, mas ela vai embora. Então, se o seu filho com autismo ou com desenvolvimento típico está extremamente ansioso para, por exemplo, ir no dentista, é uma situação nova, ou ir para a escola, ou ficar num ambiente que está tendo barulho e tudo mais. Quando tem uma questão sensorial, a gente trabalha de outras formas, mas em um local cheio de gente, você vai trabalhar com ele primeiro regulando essa emoção. Trabalhando estratégias para regulação emocional. Então, a gente pode respirar, a gente pode se distrair. Então, os pais precisam saber que uma criança desregulada é uma criança que precisa de suporte emocional. Eu não vou abandonar. Eu vou estar ali enquanto ele precisar de mim. Depois que eu regulei essa emoção, então depois que eu conseguir me acalmar, aí eu consigo pensar em soluções. Aí você pode ajudar seu filho a tentar enfrentar. Filho, tudo bem, você tem medo de ir no dentista, vamos só chegar. Aí vem uma técnica que chama dessensibilização sistemática, que é o seguinte, eu pensar numa escadinha e a cada dia eu enfrentar um pouquinho disso. Tudo bem, meu filho tem pânico de dentista, hoje a gente só vai chegar no prédio do dentista. Hoje a gente só vai chegar na porta do dentista. Hoje a gente vai entrar e sentar na cadeira do dentista. Amanhã a gente vai chegar
e vai sentar e vai conversar com o dentista. Então, é expor essa criança aos poucos. Então, o apoio de um profissional para desenhar tudo isso é extremamente valioso. Mas se a gente entende esses dois princípios de como o cérebro funciona, que eu preciso regular essa emoção e dar suporte, e ao mesmo tempo expor essa criança aos pouquinhos, eu acho que isso ajuda no dia a dia. Eu acho que é uma orientação simples e que pode ser útil nas questões pequenas. Então, para crianças com autismo, pensem em expô-la pouquinho a pouquinho. É assim, entrar o pé na água, depois até o joelho e tudo mais. E ao mesmo tempo, antes disso, regular a emoção, dar suporte emocional. Não sei se ficou claro. Ficou sim. Pelo menos para mim. Se alguém não ficou claro, coloca aí nos comentários. E outra coisa, nessa época de pandemia, né, que já nossas crianças autistas já têm essa característica de ansiedade, que está sendo potencializada por conta do isolamento social, enfim, por conta da mudança de rotina já gera uma ansiedade. Aí teria alguma coisa, alguma dica ou algum conselho a mais para falar aqui para os pais nesse sentido? Nós estamos vivendo num momento de estresse, né, geral e cultural. E todo momento de estresse é um fator de vulnerabilidade. E o que torna um fator mais importante para trauma ou para estresse é quando ele não tem um final, vamos colocar assim, eu tô lidando com aquele estresse tóxico o tempo todo, quando eu perco a minha rotina e quando eu perco rede de apoio. Então, a pandemia, ela é tão importante ou impactante por isso. Eu tenho aqui um estresse ou uma vulnerabilidade, esse momento de estresse, que teve uma data para iniciar, mas a gente não sabe quando ele termina. A gente perdeu rede de apoio, então eu perdi a avó, o contato com a avó, eu perdi o contato social. Então a gente tem vários agravantes nessa pandemia, principalmente para as crianças. Eu tenho perda de rotina, que me diz assim, olha, a vida continua. Então o que eu posso orientar, né, todos nós, crianças dentro do autismo ou não? Tentem voltar à rotina, tentem estruturar a rotina da casa. As crianças precisam voltar à vida normal, mesmo que com máscara. Então, tomem todas as proteções, mas essas crianças precisam voltar a ter contato com outras crianças. Essas crianças precisam fazer atividade física. Atividade física é extremamente importante para a regulação de ansiedade, de neurotransmissores que vão ajudar. Então, orientação geral é: estruture uma rotina para o seu filho. Então, a vida precisa girar. Então, ter sequência, sabe? Ele precisa saber o que o dia dele espera. Então, estruture rotina. Primeira questão. Segunda questão voltar a contato social, mesmo que seja com um primo, com máscara, em ambiente aberto. Essas crianças precisam voltar, tá? Não estou sendo inconsequente falando isso. Pelo contrário, voltem com segurança, mas voltem aos poucos em local aberto. As crianças precisam voltar a ter contato social. Rotina, contato social, rede de apoio, ver a voz, sabe, ter contato, fazer atividade física. Então, isso é muito importante para esse momento. Previsibilidade com rotina, voltar suporte social, contato social com outras crianças, com outras atividades. Isso vai fazer muito bem para todas as crianças. E tentar diminuir tempo de tela, porque a gente tem um aumento aí de agitação. É claro que nesse momento cultural, o uso da tela tem sido recurso de muitas famílias, mas o máximo, quando a gente estrutura uma rotina, a gente consegue organizar e diminuir tempo de tela. Não estou dizendo para colocar 0, estou dizendo para diminuir. Se está 12 horas, passa para 10. Se está 10 horas, passa para 8. Tudo isso vai ajudar nesse momento de pandemia. Tá? Então, rotina estruturada e atividades ao ar livre, voltar, mesmo que com máscara, voltar à vida. Nosso tempo já está acabando, passando um instante aqui a hora na live. Aí eu queria que você falasse um pouco do seu projeto, do Netflix, como é que funciona. Então,
Gente, no Instagram, eu amo compartilhar, né? E nesse tempo acaba que muitos profissionais e pais me pediam muitos temas diferentes. Nath, uma aula de ansiedade, uma aula de autismo, me ajuda com TDAH. Então, o que que eu criei, que foi a solução que eu entendi que eu poderia ajudar mais pessoas? Um plano de assinatura, tipo a Netflix. A Netflix, a gente tem ali várias aulas, né, vários vídeos que a gente pode acessar. Então, meu plano de assinatura é esse. Toda semana eu coloco aulas novas e os pais ou profissionais, que tem um para pais e outro para profissionais, no tempo que tiverem, no horário que tiverem, eles podem ali abrir o plano de assinatura, né, a plataforma, e acessar a aula que quiser. Então, todo mundo que entra tem acesso a todos os anteriores. Então, a gente tem aí muito conteúdo, né? E os pais ou profissionais vão acessando e assistindo as aulas que quiserem. A gente tem aula ao vivo, a gente tem aulas extras. Então, realmente, assim, tem muito conteúdo e o material tá bem legal. O feedback que eu tenho recebido tem sido muito, muito gostoso. Então, a ideia é essa, para pais. Todo protocolo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, antes da criança ir para um tratamento neurológico ou neuropsiquiátrico ou com psicólogo clínico, ele passa primeiro a maior parte num treinamento de pais, porque a gente tem pilares que a gente precisa ajustar, né, de manejo de ambiente, de comportamento e emoção que é comum. Então tudo isso é o que a gente tem falado na Netflix, né? Então tudo que eu faço com os meus pacientes, com os pais dos meus pacientes, ensino no meu consultório é o que eu ensino no SOS Pais. E para profissionais, a questão é tudo que me levou até onde eu cheguei, eu ensino em questões práticas e teóricas para o desenvolvimento profissional. É isso. E eu achei super, super bacana assim, a ideia, porque você consegue levar informação a pessoas que não teriam acesso a você, de qualquer lugar do mundo que não tem acesso. Então foi um programa que realmente eu acho que tem tudo para. Na verdade já deu certo, né? Mas tem tudo para crescer cada vez mais. Eu fico Porque muito feliz, assim, porque eu vejo os pais no meu consultório, porque boa parte da intervenção, qual é a minha linha de trabalho? Os pais são agentes de transformação na vida da criança. E eu só vou conseguir uma melhora efetiva na vida das crianças se os pais estiverem capacitados. Então, desde sempre, eu tenho um modo de trabalho que é treinar pais, independente do transtorno. Porque a criança fica comigo uma hora, ela fica com os pais o resto da semana. Então, eu sempre tive isso de treinar os pais, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usá-la, empoderar, né, para que os pais saibam como lidar e como manejar, porque assim eu consigo potencializar a melhora na criança. E aí eu vejo que eu falo com os pais e tem hora que eu falo assim, gente, essa aula tal, eu poderia ter mandado os pais assistirem essa aula, porque é isso que eu tô falando aqui. Então, muito dos conteúdos eu entrego para os pais impresso, porque tem material impresso. Então é isso, assim, o conteúdo que eu faço no meu consultório, ele é o mesmo. Hoje eu me angustio muito de não conseguir atender todas as pessoas que me pedem atendimento. E isso foi uma forma para pais de eu conseguir abraçar todas as pessoas e de realmente de passar todo esse conhecimento que eu sei que vai fazer diferença na vida das crianças. E para profissionais da mesma forma, eu não consigo mais dar supervisão a profissionais, fazer mentoria ou profissionais. Na Netflix tem tudo ali, né? E então eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo fazer com a mesma qualidade e, na verdade, ter um impacto maior na vida dos profissionais e dos pais. E crescer junto, porque é isso que eu quero, né? Que a gente cresça. isso. E essa questão do treinamento de pais, né? Não é todo mundo que tem essa visão que você tem de treinamento de pais. E hoje é uma prática baseada em evidência. Já existem estudos comprovando isso, que a participação dos pais, o treinamento dos pais é fundamental. Com certeza, assim, não tem melhora da criança. Porque, assim, fora a questão científica, gente, quem é o maior pessoa que ama essa criança? Quem é a pessoa que mais vai ficar com essa criança no dia a dia, nos desafios diários? Nunca teve sentido para mim guardar conhecimento. Não tem, assim, se eu posso te ajudar com o conhecimento que eu tenho, se você pode me ajudar com o conhecimento que você tem, não tem sentido guardar. Então é Eu isso, também assim. acho. Os pais, hoje eu falei assim,
com uma mãe querida que estava no meu consultório, olha, quanto mais você souber sobre autismo, melhor vai ser para sua criança e melhor para mim. Então, assim, é isso que eu acredito, é isso que eu faço no Instagram, porque eu sei que tem pessoas que não podem pagar pelo atendimento. Então, quando eu e a Polly, por exemplo, começamos a fazer grupos de estudo de autismo, foi por isso. Foi porque a gente queria compartilhar conhecimento de qualidade num valor acessível, assim. Então, olha, nos nossos primeiros grupos de estudo, a base de uma intervenção para autismo estava ali. E eu falo isso muito com os pais, assim, principalmente com o autismo, porque a gente precisa de uma intervenção intensiva. Eu falo com os pais, olha, se vocês tiverem que escolher ter 1 hora de sessão comigo ou ter uma AT que eu vá supervisionar, se você precisar escolher, você vai ficar com a AT. Por quê? Porque é isso que a ciência tem apontado. Ou eu vou treinar vocês para que vocês sejam assistentes terapêuticos do filho de vocês. Então, assim, a gente tem que trabalhar com evidência e o que tem resultado. E não querer reter esse paciente para mim. Eu tenho que dar resultado, porque é uma vida. É uma vida. E ensinar pais é isso. É melhorar e impactar a saúde mental das crianças. E é impactar futuro. Então, nossa, é a minha bandeira. Então, quem não segue, né, Natália, é Pequeninhos. Eu vou deixar na descrição da live, vai ficar salva para quem não puder assistir, poder, né, saber todas as informações que ela falou aqui hoje. E o Netflix, né, esse programa SOS Pais e Profissionais, está no Instagram dela. Então, eu queria agradecer demais a participação. Aprendi bastante, fiz aqui já minhas anotações. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar várias famílias também. E queria passar a palavra para você, fazer suas considerações finais e se despedir. Eu fiquei tão feliz com o seu convite, me senti tão honrada, né? Eu agradeço muito mesmo pela confiança. Eu amo o seu material, eu amo as coisas que você produz. E eu fico muito feliz, né, de estarmos juntas aqui. Então, eu quero te agradecer. Quero agradecer a todo mundo, né, que nessa terça-feira aí à noite esteve aqui com a gente, né, mandou suas dúvidas. Para mim, realmente, assim, uma alegria muito grande poder compartilhar e poder servir com o que eu tenho de conhecimento. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. E é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo que participou. A live vai ficar salva. Eu sempre encerro um pouquinho antes para não ter perigo do Instagram não salvar. E obrigada mais uma vez, viu, Natália? Obrigada a você. Tchau, tchau, viu, pessoal? Vou encerrando e vou deixar a live salva. Tá bom. Gente, Tchau, tchau. obrigada.